Olá a todos, espero que o café vos tenha sabido bem. Eu tomei lá na sala, mas trouxe para continuar a tomar um bocadinho, que é para ficar com os níveis de cafeína repostos, que isto é difícil, não ter níveis de cafeína. Vamos então agora começar a nossa mesa 5. E eu acho que nós tivemos aqui um momento muito importante para refletirmos, para pensarmos o que fazemos e o que devemos fazer, tendo em atenção a saúde, o desenvolvimento do sistema, mas sobretudo pensando nas pessoas. Eu acho que foi uma mesa que nos deu para ouvir, refletir e levar para casa para essa reflexão, para melhorarmos o sistema e os serviços. E agora vamos ter a mesa 5. E a mesa 5 é uma mesa que vai desafiar-nos num outro sentido. E nós, para esta mesa, denominámo-la o poder da inteligência artificial e os dados ao serviço da saúde. Tenho que dizer que é um enigma para todos nós o que é que esta inteligência artificial nos vai ajudar a fazer melhor, que poder é que ela tem nas nossas vidas, mas no nosso sistema de saúde há aqui algo fundamental, que é olharmos os dados, a informação que temos nos serviços de saúde e como é que podemos desenvolver toda esta componente que já foi aqui ao longo destes dias bastante refletido, é vital. Sem dados, sem informação, sem registros, sem boa informação, nós não fazemos nada. E provavelmente muitas das coisas que gostaríamos de fazer temos dificuldade exatamente por causa dos sistemas de informação. E alguns de nós pensam que a inteligência artificial talvez possa ser aquela varinha de condão que vai permitir melhorarmos em toda esta área. Eu acho que, independentemente daquilo que a inteligência artificial nos venha a dar, os nossos registros, o rigor, a transparência, a responsabilização nesta área é fundamental, independentemente daquilo que consigamos vir a ter num futuro mais próximo ou mais longínquo. Mas como eu sei muito pouco de tudo e também disto, e para nos ajudar a fazer uma boa reflexão sobre esta matéria, para moderar esta mesa, nós vamos ter aqui a professora Teresa Magalhães, que é minha colega da Escola Nacional de Saúde Pública e é também administradora hospitalar e é professora auxiliar convidada da Escola Nacional de Saúde Pública, com responsabilidade nestas áreas dos sistemas de informação. Ela é doutorada em Saúde Pública, é atualmente professora, como já referi, coordena o curso de Administração Hospitalar e é coordenadora do Grupo de Gestão da Informação em Saúde da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Para além daquilo que já referi, da sua função enquanto administradora hospitalar, ela tem trabalhado em vários hospitais e tem desenvolvido vários projetos, quer em termos nacionais, quer internacionais, e dinamiza bastante os jovens, que eu acho que é qualquer coisa que temos que fazer e saber fazer. Eu acho que a professora Teresa consegue fazer isso e é muito importante essa caminhada. Ela irá moderar esta mesa, como há pouco o professor me dizia, a dificuldade de um moderador é o tempo, é gerir adequadamente o tempo.
E ela vai ter que gerir o tempo, porque nós depois disto iremos ter a pausa para almoço e gostaríamos de terminar às 12h30. Para integrar esta mesa, eu chamava-os, mas eles já se chamaram e já estão sentados. Eu só vou referir que nós vamos ter do Centro Hospitalar e Universitário de São João o Dr. José Pedrosa, é licenciado em Matemática Aplicada e é também administrador hospitalar, e eu penso que ele deve ser um apaixonado pela inteligência artificial, acho eu. Ou pelo menos acredita nessa temática. Teríamos aqui também, vocês agora veem o programa e viam uma moderadora, uma palestrante e um palestrante. E agora olham para aqui e vêem 2 palestrantes. Bom, mas a coisa não é bem assim. Então, para além do Dr. José Pedrosa, nós temos aqui o Dr. Júlio. O Dr. Júlio é da direção da APDH. E porquê é que ele está ali? Está ali porque é administrador hospitalar, é um entusiasta também das coisas ligadas à informação e ao rigor de informação, aos sistemas de informação, e porque parece, nós tínhamos convidado a Microsoft para estar aqui connosco. Parece que a Microsoft, para além de com certeza das coisas que terá, teve um vírus. Mas o vírus, enfim, organizacional, normalmente ainda não se transmite para as pessoas. Mas parece cumulativamente a palestrante que aqui devia estar connosco, que era a doutora Alexandra Neves, também ela própria está com um outro vírus. Eu acho que não é organizacional, portanto, é um outro vírus. E, portanto, não pode estar aqui. E, nestas coisas, a direção da APDH, logicamente, está ao serviço daquilo que acredita que é a discussão das matérias que considera importantes neste nosso congresso. E, por isso, professora Teresa tem, então, o seu tempo para dirigir e coordenar esta mesa, e depois, se tiver ainda algum tempo para alguma questão que haja da assistência, teríamos todo o gosto. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Ana Escoval. Bom dia a todos. Obrigada por este convite para moderar esta mesa hoje. É com muito gosto que o faço. É com muito gosto que tenho aqui estes 2 palestrantes aqui ao meu lado. O Afonso Pedrosa, é assim que eu o trato, que é meu colega do Hospital de São João e é diretor do Centro de Inteligência de Dados do Hospital de São João, e que tem feito muita coisa interessante e que, a meu ver, que deveria ser replicado para outras instituições no país. Infelizmente isto não tem acontecido, isso também poderá ser um motivo da nossa conversa aqui hoje, das soluções que têm sido implementadas a este nível dos dados e trabalhar os dados. E, com certeza, o Afonso tem aqui muito para nos trazer hoje e das soluções que tem desenvolvido, principalmente nesta área, com recurso à inteligência dos dados, a inteligência artificial. E aqui o meu querido colega Júlio Pedro, que é um entusiasta, como disse a professora Ana Escoval, dos sistemas de informação, da inovação em sistemas de informação, e com quem eu também tenho aprendido imenso também nos últimos anos, e que é sempre ótimo ter aqui conversas sobre este assunto com o Dr. Júlio Pedro. E já vamos lá. Eu, antes de mais, como disse a professora Ana Escoval, também tenho investigado bastante nestas áreas de sistemas de informação, dos dados, da saúde digital,
E a inteligência artificial é uma das áreas da saúde digital, é uma das áreas que nos permite inovar em termos de termos decisões mais fundamentadas de uma forma mais rápida e podermos ter sistemas de suporte à decisão com outro nível de inteligência que nos possam ajudar no dia-a-dia a resolver determinadas questões que nos levariam imenso tempo. A inovação, todos os dias sai uma inovação nesta área. Já se fala, inclusive, em que em algumas componentes o poder da inteligência artificial tem muito mais precisão do que os próprios profissionais em determinadas áreas, porque consegue processar milhares, milhões de dados que nós não conseguimos, não é? A nossa capacidade enquanto humanos é limitada, e é nessas áreas em que ela pode ser poderosa a determinado ponto que efetivamente podemos contar com esta ferramenta e não só, e também de apoio aos próprios diagnósticos mais precisos de doentes. Eu quero dizer-vos também que nós este ano realizámos um barómetro de saúde digital, em conjunto com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, nós, Escola Nacional de Saúde Pública, e que desenvolvemos diversas componentes nesse barómetro, a área de telesaúde, a área de inteligência artificial e também a saúde digital. E focando aqui na área da inteligência artificial, percebemos, isto é o segundo barómetro que fizemos, o primeiro foi em 2019, antes da pandemia. Percebemos que as instituições estão cada vez mais a apostar em inovação com recurso à inteligência artificial. Ainda é muito incipiente, ainda existe muito para fazer nesta área, mas de qualquer forma, e para a vossa informação, há 3 áreas principais que estão a ser desenvolvidas nas instituições de saúde, nos hospitais em particular, públicos. Um deles é a transcrição de voz, que continua a ser uma área com a maior implementação. O outro é o agendamento de atividades clínicas, ou seja, apoiar aqui na área da gestão esta questão que consome horas e horas aos profissionais de saúde dentro dos hospitais, e a outra é a interpretação de imagem, e esta de facto tem um potencial enorme, conforme o que eu te vinha dizendo há pouco, em relação à capacidade dos próprios diagnósticos serem muito mais precisos, precisamente pela capacidade que estas novas metodologias têm de interpretar milhões e milhões de dados e imagens que estão por trás. E dando-vos este mote, existe também um enorme potencial ao nível dos dados que estão residentes dos hospitais. 80% dos dados não são sequer processados, portanto eles estão lá sossegadinhos, e o Hospital de São João fez aqui um trabalho enorme sobre estes dados invisíveis e que podem trazer um apoio enorme aos profissionais de saúde. E é um bocadinho isso, e não só, que aqui o nosso colega, o Afonso Pedrosa, vos vai falar hoje, e que eu pedia para começar a sua apresentação. Obrigada, Afonso. Veio do Porto hoje, chegou há bocadinho. Bom dia a todos. Muito bem. Portanto, agradeço à PDH pelo convite
é sempre um prazer estar aqui. E a minha apresentação vai-se cingir a 2 ou 3 exemplos de implementações de inteligência artificial realizadas no Hospital de São João e com duas dimensões ou 2 perspectivas diferentes. Por um lado, mostrar um bocadinho o que é que foi a nossa estratégia de médio e longo prazo, nomeadamente em relação a uma parte fundamental para se aplicarem algoritmos, que é a construção de um edifício de dados, e que nós temos que ter a noção de que todos os hospitais têm realmente um ecossistema de dados muito difuso, de várias origens, mas que é possível, no fundo, coletar esses dados e depois usá-los, por exemplo, também na inteligência artificial. E depois, para além dos exemplos que irei apresentar especificamente de processos de implementação, também aproveito também para mostrar algo que também está ligado a estas tecnologias, mas que implementamos durante a fase Covid, recentemente, ou em vez de ser ultrapassada. Portanto, como eu estava a dizer, a primeira fase, portanto, já há alguns anos, nós começamos a construir um edifício de dados no Hospital de São João, por cima daquele ecossistema que toda a gente tem no mundo inteiro, em todos os hospitais ou organizações de saúde, que são dados de diferentes origens, de diferentes softwares, de diferentes bases de dados, e que toda a gente tem e que são extremamente difíceis de cruzar, se não impossíveis, e que normalmente tornam a vida muito difícil aos gestores. E o que nós fizemos foi realmente tentar unir este conjunto de dados e criar um armazém central em que esses dados sejam correlacionados de maneira a que dados idênticos sejam possíveis de serem cruzados. Por exemplo, um centro de custo dos serviços financeiros seja o mesmo centro de custo dos recursos humanos, seja o mesmo centro de custo da área da produção, ou o número de um funcionário esteja presente de igual maneira e bem catalogado neste sistema para poder cruzar o que é a sua atividade como recurso humano ou como, no fundo, um funcionário que produz atividade clínica no hospital. E, portanto, nesta fase inicial, que acho que é um passo absolutamente essencial para podermos ter informação, desde logo, a partir daí, conseguimos produzir aquilo que penso que é mais ou menos comum a várias áreas, que é produzir um conjunto de indicadores que sejam apresentados automaticamente aos utilizadores, ou, por outro lado, dar autonomia aos utilizadores para mergulhar e poderem fazer eles próprios esses cruzamentos de dados e daquele cubo de informação que nós conseguimos construir, poder dar essa autonomia e essa flexibilidade de cada utilizador poder, no fundo, fazer as perguntas que quisesse. Após esta primeira fase, que foi relativamente rápida, nós partimos para acrescentar dados clínicos a este cubo de informação e, portanto, fomos, no fundo, a acrescentar àquele cubo de informação dados provenientes de sistemas de patologia e de registros de enfermagem, por forma a podermos montar sistemas semi-automáticos com algoritmos já pré-determinados que permitissem, por exemplo, produzir aquilo que, por exemplo, relatórios do uso de antimicrobianos durante uma estadia de um doente ao longo de semanas num internamento. Ou seja, pequenas tarefas que anteriormente nos demorariam ao utilizador muito tempo, passaram a ser produzidas quase automaticamente
e mais uma vez dando a possibilidade ao utilizador de ele próprio fazer essa gestão e dentro do seu sistema habitual de trabalho poder recolher esses dados rapidamente. Estes relatórios, como é evidente, têm a grande vantagem de poderem ir buscar dados a diferentes fontes de informação e, por exemplo, estamos aqui a falar do cruzamento de dados de tomas de antibióticos com resultados de patologia clínica sobre dados microbiológicos. E, portanto, na altura, isto foi uma grande mais-valia e serviu como também uma evolução e uma melhoria na eficiência do trabalho dos profissionais, neste caso, clínicos. Também evoluímos, tirando partido deste conjunto de dados, para uma área de previsão de ida para cuidados intensivos, uma vez que o hospital queria, no fundo, investir um bocadinho na segurança dos doentes e para aquele conjunto de doentes que têm algum risco pela sua deterioração clínica de irem para intensivos, nós construímos uma ferramenta que previa e que prevê essa ida para intensivos, tendo em conta que imediatamente antes da ida para intensivos, normalmente o estado clínico deteriora-se rapidamente e nos hospitais de grande dimensão, em que em horas de não ponta, portanto em horas de menos presença de profissionais, torna-se extremamente difícil ter uma atitude proativa sobre um conjunto de doentes que, por exemplo, um médico que esteja de residência tenha a sua responsabilidade, uma vez que pode ter a seu cargo ou a necessidade de responder a pedidos de dezenas ou centenas de doentes, e desta maneira construímos uma ferramenta que, com um algoritmo pré-definido e tirando partido de conjunto de dados que eram provenientes de análises clínicas, de registros de enfermagem, da área de produção, previa o risco do doente ir para intensivos. Permitiu antecipar, entre aspas, até 30% dos doentes admitidos em cuidados intensivos portanto, foi uma maneira também de, mais uma vez, tirar partido deste conjunto de dados e dar uma ferramenta que foi útil não só para quem está, no fundo, nessa área de reanimação, diríamos assim, mas também para os serviços que podem ir analisando quais é que são aqueles doentes que eventualmente se deterioram rapidamente e que têm um conjunto de fatores que podem ser indutores de ida para intensivos. Claro que, ao mesmo tempo que construímos ferramentas disponíveis nas aplicações clínicas, também fomos acrescentando outras que pudessem, por exemplo, estar associadas a um aviso para os casos extremamente graves e, neste caso, envio de SMS para um médico que esteja em residência e que permita, eventualmente, a sua análise sobre o estado de um determinado doente. Depois no fundo, termos construído este caminho de podermos ter um conjunto alargado de dados baseados nas principais bases de dados do hospital, clínicas e não clínicas, quisemos incluir e evoluir, quer tecnologicamente, quer em termos de dados, para uma área dos dados que, como a professora Teresa estava a dizer, normalmente no fundo está disponível e é registada, que são os textos clínicos, e que correspondem a cerca de 80% dos dados registados pelos médicos. E normalmente são dados que são extremamente difíceis de serem usados,
e que têm muita informação, muitas vezes são a única fonte de informação sobre determinados temas presentes no processo clínico. E, portanto, é extremamente difícil depois tirar partido desses dados, e o que nós quisemos fazer nesta implementação foi acrescentar, em primeiro lugar, os condimentos necessários ao nosso cubo de informação para poder, por um lado, conter os dados de todos os textos de diários clínicos, de relatórios de alta, de exames de MCDTs, registros de intervenção, no cubo de informação, para assim também podermos correlacionar quem é que o fez, em que serviço é que foi, em que data é que foi, que tipo de documento é que estávamos a falar, e esse foi o primeiro passo. Por outro lado, na nossa primeira implementação, nós tentamos transformar esta informação dos textos numa informação inteligível, e para isso construímos um catálogo aqui chamado de ontologia, tecnicamente, um catálogo de problemas e particularidades do doente, desenvolvido internamente por nós, que nos permitiu, no fundo, sobre esses problemas e particularidades do doente, caracterizar e, nesse catálogo relativamente pequeno e que até é público, e com vista a poder transformar a informação nos textos em itens deste catálogo. E, para isso, usamos uma técnica específica da inteligência artificial que se chama text mining, que, no fundo, usa o processamento de linguagem natural, que é aqui com a dificuldade sempre da língua portuguesa, não é associada, porque há vários projetos destes na língua inglesa e, portanto, aqui é a dificuldade adicional de podermos fazer isso com a língua portuguesa, e recorremos a parceiros que são especialistas na língua e construímos um motor de inteligência artificial, e aqui desenhado de uma maneira, no fundo, de um desenho, passa a redundância, em que, por um lado, estamos um motor a absorver um conjunto de informação derivada ou proveniente de textos, e em que esses textos são, no fundo, recebidos e catalogados em cada item daquele catálogo que estávamos a falar, podendo-os associar temporalmente e semanticamente, no fundo, nos itens desse catálogo, para depois os disponibilizar aos clínicos, ou o resultado, para podermos redisponibilizar esse conjunto de informação aos clínicos. E, portanto, todos os dias, hoje em dia, recolhemos estes milhões de textos diariamente, para além da outra informação toda, e também, no fundo, aplicamos um algoritmo que lê aqueles textos e produz uma informação. É assim que as coisas funcionam. E para fazermos este trabalho, dependendo, lá está, da técnica da inteligência artificial que estamos a falar, nesta aqui em particular, precisamos que vários médicos e vários clínicos nos ajudassem a ensinar, no fundo, a máquina. A máquina e estas técnicas de aprendizagem automática têm a grande vantagem de irem aprendendo, mas quanto mais se lhes ensinar, mais os resultados, ou melhores os resultados são, e eles vão aprendendo por si. E, portanto, neste caso, o que o motor faz, vai sublinhando em cada área do catálogo com uma cor o texto correspondente à parte do catálogo, que às vezes pode querer significar que, por exemplo, ali o abdômen tem duas cores, que pode ser uma parte anatómica, pode ser um problema do doente no abdômen. São duas coisas diferentes. E portanto, isso, no fundo, criamos aqui, no fundo, neste processo e nestes tipos de implementações, criamos uma plataforma para alguém validar aqueles dados, para que pudéssemos ter uma base
boa para depois podermos, no fundo, deixar que o algoritmo melhorasse os resultados e fosse aprendendo com os milhões de registros. E partimos para a primeira implementação prática. Foi tentar ajudar à decisão, criar uma ferramenta de ajuda à decisão que permitisse a geração automática de antecedentes. E um cenário típico de urgência, um doente que é de um centro hospitalar, que já lá foi meia dúzia de vezes e que entra na urgência. Sei lá, 20 episódios no histórico, independentemente de ser consultas, internamento ou urgências, 50 textos escritos, portanto é uma pessoa que tem algum histórico, mas também não é assim muito grande, e ele entra numa área em que, imaginemos, por exemplo, que ele ainda não tem capacidade ou para falar, ou está confuso, ou não sabe, e portanto nós tentamos dar aqui uma ferramenta aos clínicos que permitisse resumir os principais itens anotados no seu histórico. E como a maior parte da informação do histórico dos doentes está no texto, nós estamos a mostrar os principais itens catalogados no texto ao clínico quando o doente entra, se o clínico quiser ver, por defeito vê quando não era informação registada. Portanto, rapidamente, às vezes, para despistar uma pequena decisão, os clínicos têm esta possibilidade, por exemplo, no serviço de urgência, é um doente que não conhecem, porque eles não são o médico dele, e tem muita informação clínica, poder, de alguma maneira, haver um ou outro item que lhe chama a atenção e para cada item, no fundo, clicado ou escolhido, poder consultar também o clínico, o documento em causa, onde é que foi registado, quem é que o fez. E, portanto, esta foi a nossa primeira implementação que está em produção, que significa que hoje em dia os clínicos conseguem aceder a esta informação em tempo real e portanto, é um exemplo de uma implementação de inteligência artificial num hospital público e que acho que produz um resultado útil. Trouxe também aqui uma dimensão diferente aqui a esta temática da inteligência artificial, que tem um bocadinho a ver, como tudo, às vezes é melhor dependermos do mercado, se o mercado produz um bem, não é? Porque é muito mais fácil, vamos ali e compramos. Quando o mercado não produz esse bem ou tem dificuldades, por outro lado, às vezes dá-nos jeito, isto também é preciso ter essa noção, de conseguir produzir algo internamente. Portanto, eu sou diretor de um serviço de inteligência de dados, que basicamente, hoje em dia há uma profissão, começa a haver licenciaturas e mestrados numa área que se chama ciência de dados, e que é comum, que é uma área muito específica de tratamento de dados, assim se pode dizer de uma maneira simplista, e que todos os negócios do mundo têm. Quanto maiores, mais necessidade têm que ter estes cientistas de dados e portanto, são eles que, no fundo, treinam estas técnicas de mexer na análise de dados, de implementações de inteligência artificial. E quando surgiu a pandemia, portanto, dentro do meu serviço, tínhamos alguns recursos que estavam a fazer outras coisas, como é evidente, toda a gente foi apanhada de surpresa, e que partiu para, no fundo, esta monitorização da Covid-19, que por acaso até surgiu no Hospital de São João, em Portugal, ou seja, foi o hospital onde inicialmente os doentes eram recolhidas as análises e também muitos dos doentes internados começaram a ser internados lá, depois foi-se alargando ao país todo. E, portanto, o que é que acontecia na altura, e durante grande parte da pandemia, houve necessidade de ter bastante informação. Ao longo da pandemia foram aparecendo implementações, por exemplo, esta aqui, de empresas, ou um exemplo de implementações sobre a imagem, portanto, a capacidade de prever a partir de um TAC Covid. Isto é um exemplo que não foi de dentro, mas
nós, e voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer, quisemos monitorizar, como acho que toda a gente teve essa necessidade ao longo da pandemia, a informação sobre todas as áreas do hospital e o que é que estava a acontecer. Fomos recolher informação que estava naquele cubo de informação ou outra informação que provavelmente podia não estar, tivemos que acrescentar, das várias áreas do hospital, e construir umas plataformas de monitorização. Que internamente, em termos de gestão, produzíamos, no fundo, online, dávamos informação para cada utilizador poder aceder à informação, quantos doentes estavam a aparecer em cada área, quantos doentes marcados com Covid apareciam. Pronto, tivemos várias fases da pandemia, mas, nomeadamente, inicialmente, tivemos um problema, ou até meio, enquanto a vacinação não começou a fazer efeitos, que era prever, e isso foi mais ou menos o grande problema da pandemia, o número de doentes que nos iam aparecer por um lado e prever, esta é a parte mais importante, os doentes internados na parte dos cuidados da medicina intensiva nos próximos 7 dias. Portanto, a partir da possibilidade de ter uma equipa de alguns cientistas de dados e, por outro lado, com a possibilidade de termos esses dados e de recorrermos a outras bases de dados, e também estamos habituados a trabalhar nessas técnicas, conseguimos ir produzindo para quem tinha que decidir, no fundo, cenários que mostravam o pior e o melhor cenário nos próximos 7 dias, permitindo assim ao Conselho de Administração adaptar os seus planos de contingência sempre ao pior cenário. E dessa forma o hospital nunca ser surpreendido com algo que de repente tinha sido alterado. Acho que contribuímos e ajudamos nisso, como é evidente, isto é uma ferramenta de ajuda, não faz nada sozinha, mas é um exemplo de que um algoritmo preditivo de previsão sobre determinado processo, que naquele caso era extremamente importante, foi útil no sentido de que as pessoas nunca foram surpreendidas pela realidade, apesar de terem tido vários momentos difíceis e terem aplicado N vezes ou mudado o seu nível do seu plano de contingência. Mas fizeram sempre programadamente. Esta é que é a grande vantagem. E, portanto, nunca foram surpreendidas pelos resultados, e isto aqui foi algo que também fizemos e é um outro exemplo diferente da aplicação de algoritmos de inteligência artificial. E, no fundo, esta era a minha apresentação. Acho que já estou a chegar ao limite. E muito obrigado a todos. E pronto, muito obrigado. Obrigada, Afonso, por trazeres aqui estes exemplos práticos do que um hospital, onde um hospital pode aplicar também a inteligência artificial. Júlio Pedro, um comentário e reflexões aqui a esta mesa. Bem, agradecer o convite à última da hora, mas é sempre de agradecer este convite e ter o prazer de estar aqui com o José Pedrosa e com a Teresa. E eu começaria por aproveitar para falar de aspectos menos tecnológicos que estão relacionados com a inteligência artificial. Nós falamos muito do valor em saúde, já percebemos que também há valor nos dados. Aqui, o nosso grande desafio é como é que vamos criar valor em saúde com os dados que existem. E também já percebemos que existem muitos dados. Existem todos os dados que nós produzimos nas nossas organizações e ainda existem os dados que futuramente vamos ter de também trazer para dentro do nosso ecossistema de dados, que são os dados recolhidos de saúde por todos os dispositivos móveis que todos nós temos. E aqui, esta apresentação foi extremamente importante porque, apesar de estarmos a falar de tecnologia e de informação e de inovação, percebemos que houve um caminho.
e que a tecnologia não faz milagres se não olharmos para os processos e para as pessoas, essencialmente. E também perceber que a transformação digital que falamos, mais do que ser digitalização, não é à toa que se chama inteligência de dados no vosso serviço e não inteligência artificial, porque realmente ali a inteligência que vai retirar partido da inteligência artificial são as pessoas, obrigou a uma visão estratégica por parte da organização. E o Hospital de São João teve esta capacidade de ter esta visão estratégica relativamente à transformação digital que era necessária e começou por fazer aquilo que também é o nosso desafio dentro das organizações. A tecnologia ela é emergente, vai surgir e principalmente nas nossas organizações de saúde, se começarmos a pesquisar com alguma, estão a existir experiências de inteligência artificial realizadas por profissionais em campos como a dermatologia, a imagiologia, e já está, quer em termos académicos, quer na área da investigação, portanto, a inteligência artificial está presente. O que é importante nas organizações de saúde é como é que nós integramos como linha estratégica a transformação digital e como é que capacitamos a nossa organização de saúde, e aí o valor da estratégia do Hospital de São João em pensar que é determinante ter um serviço com profissionais, com cientistas de dados, para poder retirar o valor dos dados necessário para a saúde. E o valor dos dados para a saúde é importante para descobrirmos novas terapêuticas, mas também é importante para nos dar suporte a novos modelos de prestação de cuidados. Maneiras de integrar, de fazer a integração de cuidados, de fazer melhor gestão da doença, e este é um desafio que temos que fazer aos nossos cientistas de dados, porque à medida que nós vamos introduzindo inovação e terapêutica, precisamos que a transformação digital altere os modelos de prestação de cuidados de maneira a tornar sustentável, e quando eu digo sustentável é em termos latos, não é só na questão económica, é sustentável em todas as áreas, para o nosso sistema de saúde. E, portanto, esta abordagem estratégica é essencial. E já percebemos que quanto mais dados tivermos e mais capacidade tivermos e nos capacitarmos para trabalhar os dados, mais podemos retirar valor. E isto leva-nos para a questão da governance de toda esta tecnologia, porque todas as tecnologias têm os seus benefícios, mas temos que lidar também com os riscos associados às novas tecnologias. Colocam-nos todos os dias novos desafios e, neste momento, a inteligência artificial ajuda-nos a decidir, mas chegará um momento em que ela própria pode, em algumas circunstâncias, decidir. E aí esta noção extremamente importante que o António Pedrosa nos deu, que esta inteligência também tem que ser treinada. O poder do algoritmo não se pode sobrepor ao poder das pessoas, e podendo corrermos aqui alguns riscos importantes se o fizermos. E, portanto, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta em concreto ao António Pedrosa. Como é que nós podemos
fazer, e conhecendo o conjunto de fontes de dados que o São João tem e que são as mesmas bases de dados que a maioria dos hospitais no Serviço Nacional de Saúde tem, como é que nós podemos fazer escalar este modelo de governação para o Serviço Nacional de Saúde? Nós agora vamos ter uma direção executiva. Muitos acham que o poder de uma direção executiva é a capacidade na capacidade que tem de direcionar os recursos financeiros. Deixem-vos dizer que eu acho que o poder da direção executiva vai estar na capacidade que tiver de tratar o maior volume de dados e dar valor a todos os dados que existem em saúde para, com isso, fazer as alterações ou fazer as mudanças como nós vimos, que é possível relativamente a modelos de predição da utilização do internamento, para poder introduzir valor no nosso sistema. E, portanto, era esta pergunta, era como é que podemos fazer o vosso exemplo escalar e como é que, para as restantes organizações de saúde, e eu digo organizações que não é hospitais, são todos, inclusive o setor privado, que acho que a partir de um determinado também são complementares e nós interagimos e, portanto, isso será importante, porque isso é importante para o cidadão. Como é que nós podemos fazer isto escalar e qual é o modelo de governance que acha que deveríamos introduzir? Ok. Na minha opinião, há dois fatores fundamentais a ter em conta para podermos, no fundo, fazer crescer a capacidade de tirar informação daquilo que é registado. Um é a necessidade de termos uma estratégia em relação à parte dos dados. Normalmente, quer internamente nas instituições, quer nas instituições supra-hospitalares ou ACES, ou até privadas, há vários documentos, exercícios sobre o que é que deveria ser o registro clínico, por exemplo, ou como é que deveriam ser essas bases de dados, como é que nós devíamos caminhar para isso. E a parte da organização e gestão dos dados tem ficado, na minha opinião, um bocadinho de lado. Ou seja, no fundo, essa estratégia, como estava a dizer, normalmente não está presente ou não existe. E, portanto, é preciso ter, primeiro, uma. Penso que, apesar de tudo, há várias instituições que hoje em dia estão a evoluir nesse sentido e, portanto, será normal, ou seja, que daqui a 5 ou 10 anos, a maior parte das instituições tenham a capacidade de extrair dados automaticamente e com flexibilidade dos sistemas, mas é preciso para isso ter uma estratégia, e essa estratégia é não só ter um documento e pensar qual é a melhor maneira em cada instituição de o fazer, e também, depois também temos aqui o assunto de recursos humanos, que é um assunto específico aqui, porque isto é uma ciência, pronto, formações relativamente recentes, e portanto, aqui, nessa visão macro do Sistema Nacional de Saúde, temos aqui uma dificuldade objetiva, porque são recursos escassos, extremamente caros, e eu posso dar o exemplo do Hospital São João. Portanto, normalmente, é normal que nós possamos contratar pessoas no início de carreira, mas elas, é um bocadinho, diria quase, não é como aos médicos, em algumas situações, mas parecido, porque depois, aqui com a concorrência adicional de negócios fora da saúde, são técnicos altamente requisitados em Portugal e lá fora, e portanto temos que arranjar aqui estratégias de adaptação, mas a realidade é essa. Portanto, é uma grande vantagem e também é preciso ter uma estratégia em relação a ter alguns desses recursos que podem ou não estar dedicados num serviço único, como nós fazemos, ou estarem incluídos nos sistemas de informação em geral. Isso caberá a cada instituição decidir.
mas estes dois componentes de qual é a estratégia e de quem é que vai fazer implementar essa estratégia, é muito importante tê-la a nível nacional, não é? E isso de alguma maneira não tem acontecido, mas penso que há uma boa oportunidade para o atingir agora. Obrigada, Afonso e Júlio Pedro. Esta questão efetiva da estratégia, alinhar a estratégia dentro das instituições para as ferramentas de dados, não é? E o que podemos tirar dos dados é algo que será estratégico, como vocês disseram, no futuro. Ou seja, parte daquilo que é a inovação, e ontem vimos, estive no congresso do Health Cluster Portugal, onde se falou exatamente nesta questão e no futuro da ligação e da evolução da inovação e do que é que nós podemos esperar a este nível e países muito à frente desta área, como por exemplo a França, em que há uma estratégia definida para os sistemas de informação na área da saúde e para a saúde digital, e também como é que se vai financiar tudo isto para dentro do próprio sistema, é algo que está a ser muito trabalhado e também a abertura dos dados a nível geral na Europa. Portanto, onde é que nós estamos efetivamente em Portugal é uma questão que se põe. Acho que neste momento, se quisermos ter um diagnóstico essencial daquilo que é esta estratégia para Portugal, não o temos, e de facto isto é algo a trabalhar no futuro, até porque os hospitais, o futuro dos hospitais, tem aqui uma palavra a dizer sobre isto. E associações como a APDH, a APA, etc., têm também um papel, com certeza, nesta dimensão. E não é por acaso que eu só conheço em Portugal uma instituição, que é o Hospital São João, que tem um centro de inteligência dos dados, não é? Porque é que não há mais hospitais que têm esta estratégia na sua instituição? Nós vemos hoje que a nível, a estratégia que nos trouxe hoje o Hospital de São João e ao nível que está, traz outras perspectivas de como é que ele vai alinhar, de como é que vai alinhar o futuro na forma como vai também responder às necessidades dos doentes de uma forma completamente diferente que outros hospitais irão responder, porque tem ferramentas que o permitem fazer, não é? E eu gostaria, antes de mais, e de continuar aqui a conversa com o Afonso e com o Júlio Pedro, passar aqui para a plateia, se quiserem colocar alguma questão. Doutor Taveira, faz favor. Depois ali, doutor Lopes Martins. Muito obrigado pelas vossas apresentações. Eu tinha uma questão para o Afonso Pedrosa. Submeteram o vosso projeto de integração de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, se sim, tiveram ou sentiram alguns obstáculos? E se não o fizeram, quais foram os fundamentos para não submeter à Comissão Nacional de Proteção de Dados? Que sabemos ser realmente muito pouco colaborativa nestes processos. Vamos só ouvir também aqui o Dr. Taveira, recolher estas duas questões. Muito obrigado. Eu gostei muito de ouvir o que os três disseram. De facto, são coisas muito importantes, muito atuais. Só queria trazer aqui um dado, e que é o seguinte:
a OLS de Matosinhos realmente não tem um centro de inteligência de dados, mas tem a obrigação de saber qual é o estado de saúde da população e o que é que faz em relação aos dados que tem. E nesta altura temos a análise de dados em larga escala, que tem um nome técnico que me irrita um pouco, portanto nem eu vou dizer, mas que surgiu a capacidade de o fazer. Temos um serviço de investigação muito ativo e que estamos a reforçá-lo, que pode integrar isto. Todos os hospitais vão tendo centros de investigação, uns têm serviços dedicados para análise dos dados e estudo dos dados, outros não, mas cada um terá uma forma de o fazer. Mas, na verdade, o que é preciso é fazer e ter uma estratégia para tratar dos dados. Nós temos dados acumulados de uma população que está bem definida, com mais de 20 anos de dados registados, e temos isto, trabalhos feitos recorrendo a este text mining, ou data mining, se for mais alargado, e temos, nesta altura, a produção científica relacionada a dados do mundo real, isto é, dados efetivos, do estado de saúde da população, da evolução das populações em relação a várias doenças e a vários aspectos da saúde. E, por exemplo, só para dar um exemplo, nós temos uma análise de mais de 130 mil pessoas durante 20 anos em relação à doença renal crónica, com recursos a metodologia de diagnóstico com alguns parâmetros que não são fáceis de encontrar. E nesta altura foi publicado por um dos nossos investigadores o estudo que tem a maior casuística jamais obtida nesta área. Até agora está publicado na Lancet e, portanto, é daquelas responsabilidades que nós temos. Nós temos um grande volume de dados, temos uma situação particular que resulta de facto de ser a unidade local de saúde e ter a integração destes dados todos. E, portanto, é um caminho que temos de percorrer. A nossa visão é de ter Matosinhos não só com um estudo muito mais exaustivo do estado de saúde da sua população, como ter um laboratório de análise de dados, e nesta altura já é uma referência a nível europeu em relação à análise de dados do mundo real, em relação à saúde das pessoas, à saúde efetiva das pessoas, a parâmetros que têm que ver com o desenvolvimento de doença ou agravamento de doença ou não, e a forma de intervir de uma maneira mais precoce, de resto, como foi bem demonstrado, que permitirá a muitas pessoas que têm doenças crónicas, algumas delas, nunca virem a ter sintomatologia ou a transformar-se naqueles doentes crónicos. Portanto, isso é absolutamente essencial, e hoje, havendo esta capacidade para o fazer, é absolutamente indispensável que se faça com a designação dos serviços e com os recursos que se entenderem. Nós não temos recursos próprios, obviamente, para criar um centro com esta ambição e com este poder, de facto, mas há capacidade e maneira de fazermos consórcios para atingir o objetivo. A gente tem a obrigação de desenhar o objetivo e depois desenvolver ou ir buscar os recursos que é preciso para lá chegar. Obrigado. Essa forma de pensar e de estratégia para o futuro que os nossos líderes das nossas instituições, e não só, quem está à frente, deverá ter. Obrigada, Dr. Taveira. Afonso, e depois um comentário a esta questão. Eu, em relação à primeira questão sobre a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mais uma vez temos que reparar aqui, sim, como é evidente quando começamos com o projeto, quer do armazém de dados, quer do desenvolvimento de aplicações de registro, somos obrigados no fundo, a proceder à autorização. Comentário muito importante, por exemplo, na nossa parte do armazém de dados, daquele cubo de informação, por exemplo, nós migramos tudo, mas, por exemplo, não migramos nomes de doentes. Ou seja, tivemos sempre essa preocupação com a segurança da informação. Porque nós queremos ter resultados globais. Claro que depois temos lá os números e quem tiver acesso aos sistemas pode pegar um determinado número de processo ou de episódio e consultar quem é que é aquela pessoa, se é o Joaquim ou o Manuel. Em relação às aplicações de registro, elas obrigatoriamente têm que se criem essas bases de dados clínicas que se criam nos hospitais e noutras instituições de saúde, têm obrigatoriamente de terem essa autorização. Algumas destas implementações, como decorrem
Depois, estes sistemas de apoio de decisão, apesar dos dados partirem de uma base de dados, depois eles são apresentados noutra, como o exemplo, por exemplo, que eu mostrei dos antecedentes, e portanto, isso fica assegurado. No fundo, o motor não tem, nem sequer, ou seja, quem entrar lá não consegue saber quem é quem, que é uma grande vantagem, apesar de ter essa autorização, e depois as aplicações clínicas já têm essa autorização. Portanto, tivemos também essa preocupação, mas agora não sei precisar quando e como, em termos temporais, é que este processo já tem alguns anos, portanto, mas isso é obrigatório, sim, claro. Em relação à segunda parte, penso que não é uma pergunta, mas está mais ou menos consonante com aquilo que eu estava a dizer. Acho que já há várias instituições que têm dado passos seguros e cada um tem que se adaptar à sua realidade. E, portanto, eu concordo em absoluto, e não há um modelo único, e temos que nos adaptar e tirar partido das oportunidades que existem. Há várias áreas, só como comentário adicional, que realmente já existe algum mercado e é possível estabelecer parcerias. Há outras em que não existe mercado, porque o mercado ainda não tem essa capacidade. Eu posso dar o exemplo do text mining. Nós arranjamos um parceiro por causa da língua portuguesa que tinha alguma experiência fora da área da saúde. E, portanto, isso é o normal, são implementações novas e portanto, temos que ir jogar com os dois lados, quando há mercado e quando não há, tentarmos, no fundo, colmatar essa insuficiência internamente. Só duas notas muito finais, mas uma tem a ver com a primeira pergunta. E tem a ver com aquilo que eu estava a falar relativamente à governação, que é essencial. Nós já estamos a passar por isto nas questões da cibersegurança, cada um foram saindo das legislações, nestas áreas tecnológicas vão sendo, à medida que vamos avançando, vão surgindo riscos, os riscos vão obrigando os legisladores, os políticos e os investigadores a criarem regras e, de repente, aquilo que nós tínhamos desenvolvido tem que responder a um conjunto de regras que, no fundo, é garantir a segurança dos dados e, a qualquer momento, nós estamos perante esta contingência de ter que lidar com a Comissão Nacional de Proteção de Dados num determinado momento, depois alterar-se a legislação toda, vir uma diretiva europeia e por isso o meu enfoque em quando estamos a falar dos dados, do valor dos dados em saúde e daquilo que ele pode representar para o sistema de saúde, é importante nos capacitarmos para ter essa capacidade de lidar e gerir o risco e adaptar de forma ágil os vários projetos que vamos desenvolvendo, porque de repente nós temos neste momento uma das parcerias, às vezes as parcerias estão no setor privado, mas muitas das parcerias são no setor académico. Os centros clínicos académicos são uma área onde as experiências de inteligência artificial na prática clínica estão a ser muito, muito utilizadas. E há outra questão, é que o valor dos dados em saúde não é só valor para a instituição. Ele pode ser mesmo um capital e a partilha destes dados pode ser uma fonte de financiamento da própria instituição. E por isso nós temos que ter alguma governação que permita dizer quais são as regras e lidar com uma pergunta tão simples. Então, e como é que vocês lidam com o regulador? E como é que ultrapassaram os problemas de quem tem a função de controlar ou de fazer cumprir uma determinada diretiva? Portanto, este é realmente um desafio grande. Agora, a transformação digital, tudo o que fazemos em saúde, serve apenas para uma coisa: tornar a vida mais fácil para os nossos cidadãos e para os nossos profissionais. Este é o principal objetivo de tudo o que fazemos. E é isso que nós pretendemos também aqui, com este tipo de discussão,
é que estes temas que às vezes entram no campo da ciência e da ciência de dados e que são muito complicados, tornar-se em algo fácil que a gente, todos nós, consigamos compreender e perceber como é que isto pode vir para a nossa área de trabalho. Obrigada aos dois. É claro que tudo isto nos traz novos desafios também. Um deles que percebemos aqui é também esta questão da catalogação e dos catálogos de novos textos, não é? A sistematização de standards nesta área também. Se isto é ou não generalizável é uma questão que fica aqui também para o futuro, já não temos mais tempo, mas efetivamente os desafios estão aí e iremos continuar a tê-los de seguida. Obrigada a todos por estarem connosco. Obrigada, Ana Escoval. Fica a palavra para si. Obrigada à mesa por terem estado aqui presentes. Boa tarde.